Bem-vindos a mais um episódio do Pérolas a Porcos, um podcast sobre vinhos, produzido e apresentado por mim, Vasco Cotovil. Aqui, como já é norma, as pérolas são os nossos convidados e o porco sou eu, hoje possivelmente mais do que nunca, porque o meu convidado é uma figura incontornável do mundo dos vinhos em Portugal. Falo de Dirk Niport, quinta geração de uma família já a caminhar para os 200 anos na produção de vinho. A casa já estava estabelecida há muito, mas foi com Dirk que adquiriram as primeiras vinhas no Douro em 1987. O virar do século trouxe a expansão para os vinhos verdes, a bairrada, o Dão, projetos além fronteiras. Dirk, bem-vindo. Para começar, tirar a dúvida, é Dirk ou Dirk? Diac. Dirk. Yeah. Chama-lhe o que quiseres. Em português é dir que é mais fácil. Mas também, Ahm, mas há muitas versões, desde há muitas versões sobre o meu nome. Começo Mas com uma pergunta que foi sugerida pela nossa última convidada, que é: porquê é que começou, ou porquê é que começaste a fazer vinho? não tem piada, que essa era a pergunta que eu iria fazer. Ah, não sei. Eu nunca fui pressionado pelos meus pais de fazer vinho ou viver no mundo de vinhos. A única coisa é que no dia a dia o meu pai usava-me para abrir garrafas e decantar vinhos para almoços e jantares e coisas assim, mas eu nunca me interessei assim muito por vinho. Até um dia em que fui para a Suíça e havia um livro interno da Mövenpick, onde eu estava a fazer um estágio, que poderia ter sido um estágio num banco, mas foi numa empresa de vinhos, e isto é uma história que um dia conto com mais tempo, porque é uma história gira. E eu devorei aquele livro, em 2 dias li o livro todo. E houve ali qualquer coisa que mexeu comigo. E depois havia duas pessoas na empresa que, de alguma maneira, engraçaram comigo e convidavam-me sempre para provar restos e convidaram-me para servir vinhos e tal. E a primeira prova que eu ajudei a fazer foi Chateau Petrus, um chateau que eu nem gosto muito e continuo a não achar muita piada, mas foi uma maneira de aprender, de alguma maneira. E eles queriam me pagar em dinheiro e eu disse: não, não quero dinheiro. Eh, eu era muito forreta, eu não gastava nada, também não tinha nada, não tinha dinheiro. E eu disse: não, não, pá, no fim do ano dão-me uma garrafa de uma coisa qualquer que eu não consigo pagar. E, e assim começou. E nunca houve a tentação de fugir ao legado da família e se calhar fazer alguma coisa diferente? Havia um sonho de seguir, por exemplo, outra profissão? Não. Devo dizer que o meu pai dava-me muita liberdade. O meu pai nunca foi um bom professor, mas virando a coisa ao contrário, foi o melhor professor porque atirou-me para a água e desmerda-te, aprende a nadar. E claro que eu parto do princípio que eu não sabia nadar e que ele estaria lá para me ajudar se eu me afundasse, mas na verdade eu não sabia se ele estava lá ou não. E, e uma pessoa aprende a ter que se mexer. Ah, Isto é um tema que eu sempre digo que eu não gostava de estar nos pés do meu filho Daniel, que é a pessoa que está mais envolvida na empresa neste momento e que dá o corpo ao manifesto e começa a ter responsabilidades, começa a fazer a parte técnica toda, ele é responsável por isso. E é curioso que um amigo meu disse-me: olha, que tu tiveste uma situação mais complicada que o teu filho. E eu, porquê? Porque o teu filho tem um pai que lhe ensina tudo e que lhe dá muito. E o Daniel hoje está muito mais à frente do que tu estavas na idade dele. E eu disse: ok, tens razão, mas mesmo assim eu não gostava de estar nos pés do meu filho, porque viver na minha sombra se calhar não é assim tão fácil como isso. Mas é tudo relativo.
é tudo relativo. E sentiste esse peso na altura? O peso da. Não, não, nunca senti peso nenhum. Não. E eu sou uma pessoa que hoje chego à conclusão que sou um bocado, não sei, excêntrico ou diferente, ou as pessoas dizem maluco, outros dizem não sei o que é, mas não, eu fui é fazendo, ou seja, fui um bocadinho obcecado por seguir o meu caminho e, e eu acho que a diferença é que normalmente as pessoas têm uma ideia, mas na primeira curva desistem, ou na segunda, ou na terceira, e eu à décima não desisto. Posso mudar, posso alterar, mas não desisto. Eu sou um bocado de cabeça dura e de maneira que fui fazendo. E o meu pai foi tolerando ah, estas excentricidades, como por exemplo o vinho de mesa, que ao princípio ele não achava piada nenhuma e não era a favor, e criticou-me, mas deixou-me fazer. Hum. E, e, na verdade a única coisa que ele começou a embirrar foi com os rótulos, ah, mais do que outra coisa. De maneira que, nunca senti peso nenhum. Hum, Num episódio anterior deste podcast, o Vítor Claro, que é chefe que se tornou produtor de vinho, contou-nos que nos anos 90, com muitos produtores portugueses a seguirem a onda da parcarização, a fazerem vinhos mais pesados, com mais álcool, mais extração, mais madeira também, que o Dirk quase que foi na direção oposta, que lançou o Charme, que apostava mais na frescura, mais na leveza, a maneira como o Vítor pôs, chamava-lhe o Douro burgonhês. De onde é que veio a inspiração para fazer as coisas assim um bocado contra a corrente? Primeiro, aparentemente sou a cabeça dura, mas como eu não estudei, hum, não tenho barras impostas. De maneira que vou fazendo aquilo que eu penso e o meu conhecimento tem muito a ver com provar os vinhos com as pessoas certas, visitar os produtores e inspirar-me com outras realidades, viajar. Meus pais insistiram muito, pelos vistos eu era muito preguiçoso, ahm, e eles diziam: "Pá, tu não queres estudar, és uma merda e tal, mas aprende línguas." E eu levei aquilo um bocado a sério. E eles diziam que as línguas iam ser muito importantes para mim na minha vida. E a verdade é que as línguas são importantes. Eu não falo nenhuma língua perfeitamente, mas entendo-me em quase todas. E sou muito flexível. E eu penso na língua que estou a falar. Eu, se estiver com um italiano, começo a pensar italiano. Ah, embora neste momento estou a pensar mais espanhol e o meu espanhol está bastante bom, mas o italiano sofre. De maneira que é assim, é fazer, acreditar e aprender com pessoas como o Jamé, por exemplo, ou seja, ter, eu vou-lhe dizer, heróis, ter referências, ter pessoas que me inspiraram e aprender com elas. Se calhar começamos então pelo produtor que o Dirk disse que era uma inspiração, Domaine Jammet, no Rhône. O que é que viste neste produtor, neste projeto que te, enfim, que te inspirou? Bem, primeiro, eu sempre gostei dos vinhos dele, e achei que tinham muita personalidade, muito caráter, e um dia fui visitá-lo, o que não foi assim muito fácil. É um vinharron e para mim é o melhor vinharron. Quer dizer, se me perguntarem qual é o melhor vinharron do mundo, é este. Ah, é uma pessoa que vive a vinha, que vive tudo. Ah, e eu fui visitá-lo, mas fui recebido com um grupo de canadianos, não sei o quê. E visivelmente ele não estava com pachorra para aturar aquela gente. Então rapidamente mandou-os todos embora e virou-se para mim e disse assim: Monsieur Nipor, eu vou preparar os documentos para si. E eu fiquei assim, olha, documentos de quê? Não, ele lá mandou todos embora e depois veio ter comigo e eu disse assim: mas que documentos? Ele,
estava farto de aturá-los. Agora vamos provar. E então, desde esse dia que quando eu vou visitá-lo, não vou com outras visitas, quer dizer, vou tudo aberto, porque, é muito giro que ele leva-me muito a sério e gosta de partilhar experiências que faz, explica-me o que é que fez e não fez, tem uma memória muito boa e é sempre giro que de repente estamos a provar um vinho e eu digo: "Ah, isto eu gosto muito", e ele: "Pois, tu gostas sempre deste vinho". E assim é feito 100% com uva inteira e é aquela parcela e tal. Eu não me lembrava, mas ok. Mas é muito interessante porque ele partilha, as experiências comigo, ou seja, ele perde o tempo a fazê-las e eu tenho a sorte de aprender com ele provando. E é uma pessoa que é muito dura, a mão dele é granito, aquilo é, ele é um homem, parece duro, parece, não digo mal criado, mas pouco Austero, simpático, austero. austero e não sei o quê. E um dia estava lá com um dos meus filhos e ele vira-se e disse assim: papi, porquê é que não convidámos para jantar? E eu disse: pá, porque estes gajos aqui não vão jantar com clientes assim. E ele tenta, e eu, está bem, eu vou tentar. E então virei para ele e disse assim: olha, não queres vir jantar connosco? E ele deixa falar com a patroa. E lá perguntou à mulher e ela disse que sim. E jantámos. E ele, entretanto, já esteve em Portugal a fazer umas provas. E de repente, o que parecia frio, granítico, é, é uma pessoa linda e calorosa. E a última vez que estive lá agora, ele abriu uma meia garrafa de um vinho especial, porque ele de repente tem a necessidade de compartilhar e pronto, e é generoso. E essa garrafa tinha rolha. E ele olha para mim e diz assim: a culpa é do saca-rolhas que é Nipor. E eu, por acaso, tinha acabado de roubar um saca-rolhas Jamé. E então saquei-lhe e disse: então pronto, abre com um saca-rolhas em condições. Pá, e são assim coisas que são impensáveis numa pessoa assim quadrada e fria. Na verdade, é um ser humano do melhor que há e Tem só aquela carapaça. é carapaça. E não está para aturar pessoas e é uma pessoa, o Vinharron é uma pessoa que faz o trabalho todo, não é? De maneira que ele não tem muito tempo para aturar pessoas, mas sente a obrigação de aturar pessoas. E no meu caso eu fico com a sensação que ele gosta de me aturar. E de maneira que é muito importante provar este vinho. Sim, então vamos provar o Domaine Jamé, um Côte Rôti de 2014. 14, Hum, enquanto o Dirk abre a garrafa, a pessoa que o Dirk descreveu, assim, mais austera, com menos paciência para lidar com grandes multidões, parece-me que é se calhar no fundo, uma característica ou uma maneira de ser que podemos aplicar a outros vinheiros, precisamente porque passam muito tempo no campo, não têm ou não estão habituados a aturar grandes multidões, mas que depois, quando conhecem alguém que de facto se interessa pelo trabalho e que não está só ali para provar por provar, que mostram essa generosidade e despendem esse tempo. não, e são seres humanos, são boas pessoas que se fecham, ah, para se proteger de alguma maneira, como todos nós, eu também. Ahm, mas na verdade, por trás daquela fachada está um ser fantástico, generoso, simpático, simples, com piada. A mulher dele também, que é dura, que faz a parte comercial e é com ela que eu tenho de discutir sempre se me dão mais ou menos, que nós importamos os vinhos. Ahm, mas na verdade, se a gente esquecer a parte de trabalho, de repente a mulher é simpaticíssima e depois fomos jantar já várias vezes com os filhos e de repente é tudo fácil. E já é mais do que uma relação comercial. Então, se vamos então. O que é que me fascina neste senhor?
Um exemplo, eu quando estou no Cotillon ou em França ou numa loja e depois digo assim: "Olha, qual é o vinho de Syrah, de Cotillon mais parecido com Gamay?" E é curioso que a resposta é sempre, Gamay. Ou seja, o que é bonito é este senhor faz o vinho mais perfeito, mais fino, em Côte-Rôti. Ah, e é provando isto às cegas, só pode ser Jamé. Aliás, uma vez 3 miúdas trouxeram-me 3 vinhos, e serviram às cegas e ficaram chateadas comigo porque eu acertei os 3, mas o último que elas abriram era, Jamé. E eu cheirei e disse: "Isto é Jamé". E ela: "Não, não, não é, não é. O que é então?" E eu disse assim: "Não sei, para mim é Jamé". Mas não é Jamé. E disse: "Pronto, então se calhar é um Loire, Cabernet Franc, mas então o que é que tu achas que é?" E eu disse: "Eu acho que é Jamé". E depois, acabou por ser Jamé e elas estavam chateadas comigo e disseram: "Mas que ano é que é?" E eu acho que é 97. E pronto, são vinhos que têm uma personalidade que se gosta ou não gosta, também isto não. O que é que além da relação de amizade que entretanto desenvolveste com o produtor, aprendeste com o Domaine Jamé? O que é que trouxeste de lá para cá? Se é que há, eh, coisas transferíveis, conhecimentos Bem, eu transferíveis? acabei de provar o vinho, olha, prova isto, isto é perfeito. É Não é fino, é explosivo e é longo, não tem madeira, não é pesado e fica e mastiga-se. O que é que eu aprendi? Aprendi muito, partilhando com ele, não é? Provando com ele e pronto, tenho a sorte dele partilhar comigo muito, aquilo que faz na adega. Eh, Ele aproveita-se de mim para aprender, mas na verdade quem se aproveita mais sou eu, porque ele é que tem o trabalho todo de fazer, mas depois põe-me as coisas e a gente concentra-se e vê e tu provas isto e é perfeito. Olha, já agora, por acaso é uma coincidência, mas o tu viste também é 14. que hoje então já lá vamos. Quem tem 40 anos na produção de vinho, como o Dirk, ainda tem espaço para aprender e para inovar, com produtores como Jamé ou com outros que vais visitando ao longo do tempo? Não, sempre, 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 sempre. Já, neste momento, a parte bonita nem é só uma questão de vinhos, é conhecer pessoas interessantes. Na verdade, lá está, eu sempre lidei com muita gente, mas eu não gosto de muita gente, sofro, e não consigo estar com muita gente. Mas toda a vida foi assim. E neste momento estou a fugir um bocadinho de estar com muita gente. Pronto. Mas é interessante que de repente conhecemos pessoas super interessantes. Por exemplo, um gajo faz tatus. Bem, eu detesto tatus, eu não gosto de tatus. Ahm, a minha namorada tem tatus e eu conheci um gajo e fiquei fascinado com o homem. E, e, e de repente, a conversar com ele, há ali qualquer coisa. E depois conheci agora o melhor gajo em termos de tatus. E é outra vez uma pessoa fascinante. Embora eu não goste de tatus. Pá, se um dia fizer um tatu, não acredito, mas pronto. Eu Fica já aqui, não digo nada. fica aqui a ideia de que talvez um dia Dirk vá fazer uma tatuagem. Voltando, dando um passo atrás e voltando ao projeto Niport, vocês têm quase 200 anos de história, mas só em 87, quando tu pegaste na empresa, é que adquiriram as primeiras vinhas. Como é que esse passo vos posicionou para onde estão agora e para onde pensam estar no futuro? Nós temos que entender que há épocas e há situações e a tradição era, éramos todos negociantes, mas todos tinham uma quintinha e tal.
quando eu comecei a trabalhar com o meu pai, eu disse-lhe: "Pá, devíamos ter uma quinta, nem que não seja só para dizer aos jornalistas que o melhor vinho vem dessa quinta e tal". Claro que eu não estava a falar muito a sério, mas era um argumento. E na altura, eu quis comprar uma quinta muito boa para Porto, mas era no Cu de Judas, era complicado e tal. E o meu pai quis comprar a quinta de Nápoles porque o argumento principal dele era que era perto do Porto, quer dizer, perto da Régua, e havia estradas e tal. E eu disse: "Pá, isto não é argumento nenhum para comprar uma quinta", mas pronto, acabei por comprar essa quinta porque ele queria, quem mandava era ele, não era eu, e, e se calhar foi assim um detalhe importante, porque eu já na altura estava interessado em fazer vinho, e a zona da Folgosa, Armamar, é talvez a melhor zona para vinhos tintos do Douro. E claramente não é a melhor zona para vinho do Porto. E eu, à revelia um bocadito, fiz um vinho de Porto no primeiro ano, mas depois nunca mais voltei a fazer vinho do Porto dessas uvas. E então quase que me obriguei, ou foi a minha desculpa, para eu fazer vinho. De maneira que a compra da vinha tem importância. E, entretanto, antigamente nós comprávamos o vinho de Porto todo a lavradores pequenos, hoje fazemos tudo nós próprios. Compramos uvas, mas temos 2 centros de vinificações, quer dizer, a Nipor mudou radicalmente e em 94 eu tinha o sonho de um dia fazer uma pipa de vinho Porto melhor do que os nossos viticultores e os lavradores, e em 94 tudo o que a gente fez era melhor do que os lavradores. E isso deu um bocadinho de pensar e dizer assim: "Bem, parece que estamos a fazer alguma coisa bem". E e hoje temos em total 100 hectares e fazemos quase tudo nós próprios. No fundo, a compra dessas primeiras propriedades foi também, se calhar, o grande catalisador para deixarem, ou não deixarem, mas passarem de fazer só vinho do Porto para seguirem o sonho do Dirk de fazer vinhos de mesa também. Foi uma boa desculpa, mas, eu quando saí da Califórnia em 87, princípios de 87, um amigo, que tentava fazer vinhos mais finos, mais leves, disse assim: "Então vais voltar e vais fazer vinho?" Eu: "Sim, claro, vou fazer vinho de Porto e tal". Ele: "Não, não, mas vais fazer vinho?" E eu disse: "Pá, eu acho que sim, pelo menos tentar, acho que não vou conseguir não tentar". E então, e que vinho é que vais fazer?" Eu disse: "Pá, acho que o meu primeiro vinho vai ser um Mostro, mas daqui a 20 anos, se calhar vai ser fino". E ele: "Mas se tu queres fazer vinho fino, porque é que não fazes?" E eu disse assim: "Porque eu não faço ideia como é que se faz vinho, a minha cultura é californiana e vocês só fazem vinho nos pesadelos, ah, de maneira que eu ouvi dizer que há uns vinhos franceses que são elegantes e finos, mas eu não os conheço, ou o que conheço foi através de ti". E ele tinha a mania também do Riesling alemão, e eu já gostava de Riesling nessa altura. E de maneira que é curioso que o primeiro vinho chama-se Robustos, é um vinho que nunca vendemos. Também é uma longa história que o meu pai deu 4 pipas ao pessoal para beber e guardou só uma sem falar comigo. Mas é um vinho que hoje está fantástico. Ah, mas 25 anos depois, os nossos vinhos estão muito mais finos, muito mais precisos, mais leves, etc. Né? Desde as primeiras quintas já houve uma expansão gigantesca. Temos várias regiões, Bairrada, que o Dirk diz que sempre foi uma paixão, o Dão, vários projetos além fronteiras, vinhos verdes, Mosel. Porquê esta, no fundo, diversificação e não se calhar uma concentração no Douro? Havia vontade de experimentar coisas diferentes, terroirs diferentes? Primeiro, sou irrequieto. Agora, tentando ser lógico, é assim: como eu não estou em nada, como sou um idiota, eu aprendo fazendo. E voltando aos Jamés e
Hack e Gaia, pessoas que me inspiraram. Hum, É muito interessante de fazer vinhos em várias zonas. Ou seja, eu começando a fazer vinhos na Bairrada e no Dão, comecei a perceber ainda melhor o Douro. Hum, de maneira que isto tem tudo a ver com um processo de melhorar, de aprender e tem tudo a ver com aprendizagem. E depois há uma coisa, pronto, isto para tentar explicar, né? Claramente nós fazemos vinhos a mais, mas isto é o ADN Nipor e não consigo mudar e o meu filho também não é muito melhor. Mas é interessante que é importante ter satélites, ou seja, brincadeiras, coisas, vou-lhes dizer, não muito importantes aparentemente ao princípio, mas essas experiências vão alimentar muito a melhorar os batutas, os redomas, os poeirinhos, os concisos, ou seja, tudo o que é brincadeiras que podem vir e desaparecer, mas o hardcore melhora e isso é muito importante. Pois, num dos episódios anteriores, o Diogo Baeta da Adega Viva Gomes dizia que a vindima é só uma vez por ano, portanto, mesmo que se tenha 10 anos de experiência, só se tem 10 vindimas. Portanto, estas micro ou aparentemente Exato. pequenas vinificações são mais, Multiplicam tudo. multiplicam essa experiência. Ahm, mas há uma favorita, uma região favorita, destas todas, A menina dos olhos azuis é bairrada. Hum, não por ser bonito, não por ser organizado, não porque as pessoas são simpáticas, mas é um terroir que eu acho que é o melhor terroir de Portugal e, e felizmente dou muito bem com as pessoas, né, que não estou a falar mal das pessoas, mas que são complicadas são, não sei porque é que o bairrismo se calhar nasceu na bairrada ou tem a ver com o bairradino, não sei. Mas não, é uma zona complicada, não é? A Baga é complicada, é uma zona úmida, com muita chuva, de maneira que nada é fácil, mas na verdade um grande bairrada quando é bom é a melhor coisa do mundo. Ah, agora, a região também é a única região de Portugal, em Portugal, que tem inimigos, quer dizer, é a única região que as pessoas ativamente não querem bairrada. Hoje está a mudar. Mas antigamente, se perguntasse a alguém, olha, vamos ver um Dão, um bairrada, não, bairrada não. E porquê? Porque 90% dos vinhos eram uma merda. Ah, mas, quando é bom, é muito, muito bom. E hoje em dia há um movimento que tem a ver com os Baga Friends, mas não só, de respeitar a baga, em vez do desespero de plantar Cabernet e Merlot e não sei o quê, e há um cuidado diferente do que havia e os vinhos da Bairrada estão notoriamente muito melhores do que eram, em geral, ou seja, já não há vinhos tão maus como havia, hum, e quando são bons, são muito bons. O Mário Sérgio faz um estilo que não é o meu, mas é muito, pá, é muito velha escola. A Filipa Pato está a fazer um estilo muito mais afinado. O Luís Pato parece que está mais novo, está mais ativo do que nunca. Maneira que, quer dizer, temos aqui vários interlocutores que estão a fazer as coisas muito bem. Dir que sentes que o teu envolvimento na região também tem alguma coisa a ver com essa evolução da bairrada? Pergunto isto porque, precisamente num episódio anterior, o Vítor Claro dizia que o Poeirinho que foi assim uma espécie de há uma vida no fundo na bairrada antes do Poeirinho e depois do Poeirinho, porque mostrou que os vinhos da bairrada não precisavam de envelhecer 20 anos antes de serem bebíveis. Pá, respondendo, aparentemente sim. Ahm, por exemplo, eu tive o cuidado, por exemplo, com os Baga Friends, um dia,
o Luís Pato telefona-me e diz assim: "Epá, então, tu prometeste uma prova e tal", e, epá, e esqueci-me, vamos lá fazer a prova. E então tu organizas metade e eu organizo metade e tal. E então o meu objetivo foi mostrar a nós próprios coisas que não têm nada a ver com a vaga, mas que têm a ver com qualquer coisa, seja o terroir, seja o estilo, que pode ser. Então, acabei por ser eu a trazer a maior parte das garrafas, vinhos italianos Nebbiolo, uns Pinot Noirs e assim umas coisas maradas no sentido de mais leves e não sei o quê. Mas tive o cuidado de dizer abertamente que, Mário, Sérgio, quando eu digo que isto é um caminho, isto não é uma imposição minha, é um caminho. Mas tu tens que continuar a fazer os teus garrafeiras como estás a fazer. Não, não vamos, eu não quero fundamentalismos aqui. E de maneira que, quer dizer, parece-me que há muita coisa mudou, entretanto, e se calhar tem um bocadinho a ver com isso, mas também tem a ver com o William, o marido da Filipa, que é um sommelier, que eu acho que também está a trazer muita positiva onda para a bairrada. Ahm, as pessoas estão mais alertas, o mundo está a mudar, há uma abertura, as pessoas provam mais vinhos estrangeiros do que antigamente. ah, Mas sim, eu posso dizer que quando, eu comecei a fazer o poeirinho, ah, não é que eu tivesse dúvida, porque eu tinha muito claro o que é que eu queria fazer. Eu pensei é que demorava mais tempo a conseguir aquilo que eu queria, mas era eu gosto de ter a consciência da merda que faço, ou seja, eu vou fazer aquilo que quero, mas sabendo que provavelmente ninguém vai gostar. Ou seja, eu parti do princípio que ia ser muito difícil de vender os vinhos, mas eu ia fazer na mesma. E nesse aspecto, acho que pá, foi um bocado dramático, porque eu tive telefonemas de amigos, jornalistas, a dizerem que eu estou maluco, que aquilo não é bairrada, que não pode ser, não tem jeito nenhum e tal. E eu disse: "Opá, é assim que eu vejo bairrada, é assim que vai ser." Se calhar isso é uma boa introdução para bom, dá-nos aqui uma boa introdução para falarmos sobre como o mercado está hoje em dia, que passámos se calhar da parcerização dos anos 90 para, enfim, há quem diga para o espectro oposto, onde as pessoas estão cada vez mais à procura de frescura, há toda esta nova onda dos vinhos naturais. Sentes que o mercado, ou que, no fundo, estas tendências te deram razão na maneira como foste encaminhando e foste desenhando o portfólio Newport ao longo dos anos? Ahm, Claramente, o português continua a demorar um bocadinho a perceber, mas os países nórdicos claramente gostam mais do nosso estilo do que dos outros. E eu não faço nada para mercados ou para jornalistas ou pessoas, mas faço aquilo que eu quero. Mas é verdade que o mercado está a mudar e muito rapidamente. Dizer que dizias há bocado que vocês fazem vinhos a mais, uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa muito rápida num site, deu-me mais de 50 resultados, 150 resultados, perdão. A primeira pergunta é: sabes os nomes de todos? Eu quero partir do princípio que sei os nomes de todos, mas quantos são não quero saber. Hum, a pergunta mais a fundo que eu queria era como é que se garante a qualidade, como é que se garante que há a visão do produtor quando se tem um portfólio assim tão extenso? Não é tão complicado como isso. É óbvio que se tiveres só 5 vinhos para vender, é mais fácil. Mas não é o ADN Nipor, primeiro. Segundo, ah, eu acho que o segredo disto é ter pessoas na empresa que são melhores do que eu. Nós temos muitas pessoas muito, muito boas trabalhando.
em que ah, a ideia é mostrar-lhes o caminho, é partilhar, é dar-lhes a provar coisas, dar-lhes a provar um jamé e mostrar-lhes, olha, o que é isto? Gosta, não gosta, não sei o quê, não sei o quê. E, e de repente acontece que é fácil. Não digo que seja fácil, mas é porque as pessoas são muito boas. E também estão comprometidas, se calhar, com a mensagem da empresa, com Sim, porque se identificam e querem mais do que eu, ainda querem ir mais longe. Isso é que é a parte bonita, ou seja, são melhores do que eu. E de maneira que é, eu não posso dizer que é fácil, porque não é fácil, mas porque, numa empresa o mais importante são as pessoas, mas o mais complicado também são as pessoas. E aturar as pessoas, para o bem e para o mal, não é fácil. Mas que as pessoas são importantes, são. Hum, apesar de toda esta expansão, destas regiões que foste acrescentando ao portfólio, quando te perguntei, ou quando te disse para sugerires um vinho que fôssemos provar hoje, voltámos ao Douro. O vinho que escolheste é um Turris tinto, segundo li online, também é uma concretização de um sonho antigo. É, o Torres para mim é a melhor vinha velha que eu conheço no Douro. É uma vinha virada ao sul, mas a 800, 600, vai de 600 a 800 metros. Ahm, o produtor é uma pessoa fantástica, a vinha não é nossa. Ah, é uma pessoa que ao princípio achava que eu era maluco, porque eu queria comprar as uvas e ele disse-me que sim, mas depois disse-me, pronto, mas agora vamos falar das coisas sérias, da Liga Nacional e tal, e pá, vais ter que pagar mais e tal. E eu disse-lhe assim, não, não, as coisas sérias vendes às empresas sérias. Eu fico com a merda, não te preocupes e tal, mas eu pago-te mais pela merda do que eles vão pagar, ok? E ele não estava a perceber nada da conversa e tinha aquela vinha por ter. E durante anos ele achava que isto não fazia sentido nenhum. Entretanto, é uma pessoa importante na minha vida, claro, mas importante para o meu filho, dá-se muito bem com ele. Aliás, deu-lhe um cavalo. ah, e é muito giro porque o meu filho está a fazer um trabalho de vinha que é totalmente ao contrário do que eu fiz. E, E em que e sentido? eu queria salvar as minhas velhas e queria trabalhar com os velhotes, porque acreditava que os velhotes. Eu cheguei à conclusão que os velhotes trabalhavam muito numa coisa parecida com biodinamia, sem saberem o que é. Mas claro que a indústria é muito potente e herbicidas e não sei o quê, não é? Que eu demorei muitos anos a conseguir convencê-los a não fazer certas coisas, certos químicos, não sei o quê, mas a maneira antiga de tratar das vinhas tem muita lógica. Não quer dizer que uma vinha velha, só por ser velha, seja melhor, não é? Tem mais a ver com as pessoas e o sítio do que só a idade da vinha. Mas eu plantei vinha nova, mas nunca liguei à nossa vinha nova. E agora aparece um meu filho que ah, quer ser a referência e tem lógica, e é interessante. Ele quer juntar o conhecimento empírico dos velhinhos, mas está a assumir que que os velhinhos vão morrer e que há que aprender com eles e canalizar esse conhecimento com um conhecimento moderno para as próximas gerações. Isto é fascinante, é fantástico, porque ele está a zelar pelas vinhas novas de uma maneira como eu nunca fiz, e não quer dizer que ele esteja a desrespeitar as vinhas velhas. Antes, pelo contrário, ainda ontem tivemos uma reunião de vindima, e ele insiste,
e bem, na minha opinião, nós não vamos comprar menos, vamos comprar o mesmo do ano passado, ou seja, não vamos mandar todos embora os lavradores, vamos pagar o mesmo, embora toda a gente esteja a pagar menos, ahm, e ele está a ter uma atitude que me parece muito responsável, que, claro, os financeiros não concordam, não é? Querem é aproveitar-se para cortar custos e cortar tudo, e ele está a dizer que não, vamos ser responsáveis e a trabalhar com os velhinhos e ajudá-los e manter, estabilizar a coisa. E isso é muito positivo, mas quer dizer, é totalmente antagónico àquilo que eu fazia. Mas não é, na verdade. É só, ele É está a só dar um diferente. passo muito mais para a frentex do que eu. Eu fiz o meu trabalho e ele agora está a fazer melhor do que eu e isto é muito bonito. Voltando ao Turris, Eu abrindo a garrafa, claro, claro, claro. Ahm, Isto é uma vinha com 130 anos, e estamos a falar de um vinho com, eu julgo que vi na garrafa que era 11,5 de álcool. Este tipo de frescura, este tipo de, ou este nível de álcool bastante baixo, ainda é fácil de conseguir, sobretudo agora que começamos a sentir mais os efeitos das alterações climáticas. ahm, que existe um problema de câmbio, não há dúvida nenhuma que o mundo está a mudar. Ah, mas eu acho que o problema maior é o problema humano. Ou seja, o ser humano, as universidades, durante muitos anos, fizeram tudo para produzir mais e mais álcool. E de maneira que ainda estão ah, virados, fixados nessas prioridades. E isso está mal. De maneira que o que é giro é uma vinha velha como esta, de um velhote, ahm, primeiro amadurece e depois cria o álcool. Ou seja, se eu quiser fazer um vinho com 15 graus desta vinha, é fácil. Mas também consigo fazer com 11,5. Uma vinha moderna, feita by the book, by the university, produz primeiro o álcool e depois a maturação. O que é que acontece? Se reparares, os vinhos da América Latina, a maior parte, o Alentejo, coisas feitas em grande para produzir muito, a primeira coisa que fazem é produzir álcool. E então tens vinhos verdes com 15 graus. E se provas este vinho de verde não tem nada, está maduro. Agora, eu não me importo de, quando vindimar, ter algum verdor. Para mim é positivo, é frescura. Mas na universidade aprende-se que o verde é o inimigo número um. De maneira que aqui, uma vez mais, é um problema mental, não, Sim, não é um problema de vinha. engraçado, interessante. Enquanto esperamos para provar o Turris, vou aqui acabar este Domaine Jamé, que até me sinto mal de deitar fora. É inacreditável, a elegância e o quão prolongado o vinho é. Eu dificilmente diria que isto era 2014. Não, isto parece muito mais novo. É inacreditável. Vamos então ao Turris, Não, que é do mesmo ano. é muito interessante provar. Ah, este Turris, quando já compramos as uvas desde 2001, mas em 2012, acho que 12 ou 10, 12, ah, eu quis engarrafar isso separadamente. E eu estava cá um amigo, que é o Jojo, Jorge dos Santos, é um maluco impressionante, fantástico, de Lyon, é um português imigrante, filho de imigrante, e ele provou este vinho e, e disse-me: Pitan, isto é o melhor vinho que eu provei na minha vida antes de engarrafar.
e ele já provou muitos. E então ele começou a perguntar e disse-me assim: mas porquê é que não fazes este vinho separadamente desde 2001? E eu disse assim: porque não vou responder. Dei-lhe 2 copos e a diferença era, um era esse vinho, que era envelhecido numa pipa de vinho da Mose velha, velha, com 60 anos, e outro era numa barrica velha, mas com 5 anos ou qualquer coisa assim. E ele cheirou e disse assim: epá, isto é muito bom, mas ça c'est le grand vin. E qual é a diferença? Eu disse assim: olha pá, é a pipa. O meu sonho era fazer um vinho que sem maquilhagem, mas que tenha oxidação, que tenha madeira, mas não tenha madeira. E, e é isso. E depois é um vinho que é engarrafado muito cedo, o que faz com que o vinho fique um bocadinho austero e feio durante algum tempo. Por isso eu nunca tive pressa em vender este vinho. Para mais, é um vinho, para mim, é talvez o melhor vinho do Douro. É fino e, bom, e agora vais provar e ver que não é Jamé, isto é Douro, é Nipor, Já no nariz é assim, e isto não é uma tem a coisa muito fineza especial. do Jamé, mas parece ainda mais novo que o Jamé. Parece que foi engarrafado o ano passado, mas é fino e tem uns taninos super precisos. Pois. É engraçado comparar de serem do mesmo ano, porque dá para fazer quase como assim uma comparação. E este mastiga-se também, Sim, não é, não é leve, é que para mim até é mais longo do que o Jamé em termos de persistência, tem mais estrutura. hum, mas são dois vinhos muito diferentes, mas Uma que se filosofia dão bem um semelhante. ao lado do outro, Sim, sim, sim. não andam aqui a fazer guerras. Isto é muito giro, muito interessante. Não posso dizer giro, que a Maria João Pato disse-me que giro não é um bom elogio. E Ahm, eu gosto da palavra giro. Pegando neste vinho, pegando no facto que, no fundo, um projeto relativamente recente para ti, Dirk, quais é que tu vês como sendo os próximos passos para o grupo Newport? Eu passei a parte técnica toda ao Daniel, né, que eu já não estou envolvido no dia a dia de nada, bom, quase nada. E eu vou fazendo aquilo que me apetece. E isso é perigoso porque depois vejo-me a fazer uma manzanilha em Jerez, a fazer uns vinhos em Porto Alegre, a, a comprar uma vinha em Gredos Uhum. e, mas, quer dizer, em vez de estar quieto, não estou quieto. Esse projeto em Gredos não conhecia. É recente? Sim, ninguém sabe. Ninguém sabe. É um exclusivo. Mas é giro, eu tenho tentado não me envolver em Gredos, embora eu conheça Gredos pá, aí há 20 anos. Antes de ser famoso, eu andei lá e achei que aquilo tinha um potencial muito grande, mas eu tentei fugir um bocadito. E um dia estava em Madrid e vinha para o Porto de carro e o meu filho dizia assim: olha, porquê é que não passas por Gredos? E eu, Daniel, o que é que tu queres? E ele, vai, fala lá com os comandos G e eles querem nos convencer a ficar lá com umas parcelas e tal. E eu, tu sabes o que é que estás a dizer? Sabes que eu quero fazer e Uhum. estou a tentar não fazer para não dar mais trabalho. De maneira que diz-me uma coisa, é para avançar, e ele diz-me assim: olha, a lógica diz-me que não, mas o meu coração diz que sim. E eu, pronto, estou fodido. Portanto, é perigoso e no fundo tens um filho que encoraja É, esse brincar com o fogo, por assim dizer. é.
Mas é positivo e a semana passada, ah, assinei os papéis para fazer as escrituras e coisas assim, e É, então, olha, ficamos à espera para provar esse. tens de provar a manzanilha, que nós fizemos agora uma com a barbadilho e contra tudo e todos era impossível vender, não faz sentido, não sei o quê, porque há uma lógica. Eu para mim manzanilha e fino são os melhores aperitivos do mundo. Champanhe, manzanilha, são 2 regiões com problemas, um é frio demais, o outro é quente demais, mas resolveram a coisa com a flor, com a fortificação, e eu acho que a maior parte dos finos e manzanilhas são velhos demais e pesados demais, porque o xadrez está em crise há 50 anos e está mal. O manzanilha tem que ser uma coisa simples, fina, perfeita, não tem que ser velho e complexo, nada disso, pronto. E então fizemos agora um engarrafamento e é interessante, ok, não eram muitas garrafas, mas porque toda a gente dizia que ninguém vai comprar e eu disse: "Está bem, mas eu quero fazer a mesma", E já foi tudo. 24 horas desapareceu tudo. E já temos o segundo engarrafamento, ah, e dá-me muito gozo, e depois estou envolvido com o Armando Guerra, e ele tem uma vinha velha, Palomino, e então eu fiz a vindima e fiz 2 botas, 2 pipas de vinho de pasto, ou seja, não fortificado, que está engarrafado, que está bom, com flor e tal, e uma pipa de manzanilha. E essa ainda não provei agora, provei uma vez, mas e é giro que na adega do pai, onde está essa pipa, tinha uma pipa que dizia Maína Nipor, por acaso Nipor mal escrito. Mas depois tinha 10 pipas Maína. E eu disse, pô, mas eu só fiz uma pipa, porque é que agora estão aqui mais 10? E ele, não, 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 isto é da mesma vinha, não, do mesmo sítio, mas feito na cooperativa, que depois vem para aqui. E eu disse, epá, então deixa-me provar só para ver, já que eu fiz isto de raiz, só para ver se eu estou bem ou se fiz tudo mal, não sei. Epá, e era uma diferença, pá, dia e noite. Quer dizer, aí é que eu percebi que se calhar não estou enganado e se calhar ter o cuidado do princípio até ao fim faz a diferença. Faz a diferença. É. É engraçado que, com quase 200 anos de história, o porco continua a reinventar-se, continua a pesquisar novas coisas, à procura de novos terroirs. É fascinante essa evolução. Antes de terminarmos, passava se calhar à nossa ronda de perguntas rápidas. Para quem já nos ouve, já sabem o que isto é. Para quem chega a nós pela primeira vez, isto é uma sequência de perguntas de resposta rápida. A ideia é não pensar muito e disparar para dar assim algum dinamismo. Casta favorita? Riesling, tinta amarela no Douro, Baga. Uma casta que detestas ou que dispensas? Eu não gosto muito de Gouveia e a casta que toda a gente acha que eu detesto é a Touriga Nacional. Mas eu não tenho um problema com a Touriga Nacional, tenho um problema é com as pessoas que têm a mania de plantar só Touriga Nacional e exagerar. Engraçado que Touriga Nacional tem, eh, ou nas castas que se detesta ou nas castas sobrevalorizadas, tem feito uma aparição, ou tem sido Constante. uma constante aqui nesta parte do podcast. Uma casta subvalorizada, que tu achas que tem um potencial, mas que as pessoas ainda não viram esse potencial. A tinta pinheira, o rofeto e mesmo a Baga, Uma casta sobrevalorizada. Touriga Nacional. Hum, Falaste numa inspiração a nível internacional. Há assim alguém a nível nacional que faça vinhos que tu aches, uau, posso aprender qualquer coisa com este produtor? Ah, há várias pessoas que eu admiro, o Anselmo Mendes, o Luís Cerdeira, mesmo o Luís Pato.
Ahm, Gosto muito do Quinta do Muro, do pai. É um caráter esquisito, mas gosto muito dele. Ah, o Senhor Santos, que fazia os vinhos do Bussaco, Hum. foi uma pessoa muito inspiradora na minha vida. Ahm, há muitos. Uhum. Há bocado disseste que a bairrada era a menina dos olhos azuis, mas há assim uma região, que seja a tua favorita? Eh, Pode ser fora de Portugal, por exemplo, ou uma região onde gostavas de trabalhar que ainda não trabalhaste? Ahm, eu gostava muito de conhecer Conhaque, que é talvez a única região, não é que eu conheça todas, mas é aquela região que eu gostava de conhecer um bocadinho melhor, que acho que deve haver muita cultura, muito espírito parecido com o vinho de Porto, de tempo, ahm, mas nunca lá estive. Não é que eu beba conhaque assim tanto como isso, mas o conhaque fascina-me pela fineza e elegância, mais que o Armagnac. Há muito mais cultura, parece-me, no conhaque do que no whisky, embora o whisky também me fascine, mas por razões diferentes. Ahm, o meu sonho sempre foi fazer um vinho em colares, mas já desisti disso há muitos anos, porque é complicado demais. Porto Alegre parece-me ser uma região muito, muito interessante. Ok. Pairing favorito, vinho com Eu aí responderia uma coisa que o meu pai inventou, que é o steak ao poivre com um vintage muito novo. o melhor vinho que provaste recentemente, e não vale dizer o Jamé. Ah, eu vou dizer que talvez um dos melhores vinhos que eu provei na minha vida é um Leroy Richebourg 91. Infelizmente provei o pai, não provei, bebi pai 4 vezes e depois uma memória que eu tenho é de um Taylor 48. ahm, Há assim, há muitos vinhos do Porto, 63 no Val Nacional, ahm, mas é como o meu dentista me dizia quando me estava a tratar, epá, é fantástico, ah, eu imaginar os vinhos que passaram por esta boca, e eu, uma pessoa com a boca aberta, não podia dizer nada. É engraçado, não dá para ver, mas o Derek estava a sorrir com os olhos enquanto recordava estes momentos. Coisas que não gostas de ouvir sobre o teu vinho? Não, não há coisas que eu não gosto de ouvir sobre o meu vinho. Eu não gosto é quando alguém que trabalha na Nipor ah, se desculpa do vinho ter só 11,5 de grau e que o próximo ano vai ser melhor porque era um ano mais quente e melhor e não sei o quê. Ah, eu acho que às vezes há uma falta de sensibilidade interna daquilo que o meu filho e eu queremos fazer. E coisas que gostas de ouvir sobre o teu vinho? E as pessoas gostam. Ah, Para terminar, se estivesses no meu lugar, a falar com o próximo produtor, que pergunta é que fazias? Efetivamente, a pergunta seria: porque é que fazes vinho? Foi o que eu pensei antes. Agora, se calhar, tenho que pensar outra vez, porque foi a pergunta que me fizeste. Sem pressão, sem pressão. Então, se calhar, ao contrário. Qual é o produtor que te fascina mais? Ok. Dirk, muito obrigado, e foi um prazer ter-te no podcast.